PESP Informa de hoje vai tratar de um tema que está ocupando o noticiário e mobilizando os servidores públicos, incluindo os aposentados de todo o Brasil. A PEC 32 de 2020, a reforma administrativa. Para que vocês entendam como esta reforma pode afetar os serviços, os servidores públicos e mexer até mesmo com os aposentados, isso aí, mais uma vez, os aposentados, nós vamos começar aqui pelo começo. Para isso, eu convido vocês a voltar comigo lá na Constituição de 1988. Quando a nossa Constituição foi promulgada, ela foi chamada de Constituição Cidadã. Por que esse nome? No artigo 60, direitos importantes se transformam em cláusula pétrea, ou seja, normas constitucionais que não podem ser alteradas nem mesmo por emendas à Constituição. Entre essas cláusulas pétreas estão direitos e garantias fundamentais como educação, saúde, alimentação, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Além de garantir esses direitos, os trabalhadores sempre lutaram para que esses direitos sociais não ficassem assegurados apenas no papel. Era importante que na prática também se assegurassem os recursos financeiros para educação, saúde, previdência, e vocês sabem que na realidade muitos desses direitos até hoje não foram plenamente garantidos. Por outro lado, vocês sabem que grandes empresas, grandes bancos possuem interesses distintos. Eles prefeririam, por exemplo, uma Constituição muito mais liberal, com um Estado menos presente, em que as pessoas precisassem pagar pelos serviços públicos e, consequentemente, garantir lucro a essas empresas. Desde que a Constituição foi promulgada, a classe trabalhadora vem lutando para garantir que ela seja respeitada e, do outro lado, a Constituição vem sendo atacada no formato de lei. As tantas reformas da Previdência já realizadas, a PEC do teto de gastos que limitou recursos para a saúde e a educação, por exemplo, e aí entramos na PEC 32. A PEC 32 foi enviada pelo Poder Executivo à Câmara dos Deputados no dia 3 de setembro do ano passado. Neste momento, ela está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, e nos próximos dias, o relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, deverá apresentar o seu relatório. A PEC 32 não surge como uma simples emenda à Constituição. Ela altera totalmente o papel do Estado e do funcionamento da administração pública previstos na Constituição brasileira. A PEC 32 não surge como uma simples emenda à Constituição. Ela altera totalmente o papel do Estado e do funcionamento da administração pública previstos na Constituição brasileira. A PEC 32 atinge os servidores públicos e principalmente os direitos da população aos serviços públicos de saúde, educação, cultura e lazer. Com a PEC 32, o governo quer aplicar o golpe fatal e extinguir os serviços públicos como direito da população e obrigação do Estado. Além do desmonte dos serviços públicos, a PEC acaba com a carreira e com os direitos dos servidores públicos, tanto da ativa quanto dos aposentados. Para vocês poderem entender como esse desmonte vai ocorrer, vou tentar apresentar um resumão. Ponto 1. A PEC 32 de 2020, a reforma administrativa, afeta servidores das 3 esferas: municipal, estadual e federal. Ponto 2. A proposta permite a diminuição de salários e aposentadorias. E vocês sabem que com a diminuição geral dos salários, será ainda mais difícil obter reajustes e direitos da carreira em um cenário com salários já defasados e achatados. Direitos como adicionais, progressões e promoções por tempo de carreira vão acabar. Ponto 4. Ela acaba com o regime jurídico único dos servidores. Os servidores passam a serem contratados sem estabilidade e por tempo determinado. Ela também cria os contratados em cargos de liderança e assessoramento, em substituição aos atuais cargos comissionados. Estes poderão ser contratados seguindo a vontade do político que estiver no poder, sem qualquer preocupação com os critérios técnicos. Ponto 5. Só terão estabilidade os cargos típicos de Estado e, obviamente, os professores vão ficar de fora. Sabe aquele papo de que a máquina pública está inchada, servidores públicos ganham muito e etc? A reforma não vai atingir juízes,
nem cargos políticos e nem afetar os supersalários. Ela vai penalizar os profissionais da saúde, da educação, da segurança. Este item que vou falar agora foi suprimido pelo relator, o deputado Darcy de Matos, nesta semana. A pressão das entidades, entre elas da APANPESP, e de deputados da oposição fez cair a ficha e ele perceber a inconstitucionalidade do texto. Mas vou contar para vocês para que vejam como era absurdo. Atentem a essa expressão, o princípio da subsidiariedade. Sabe o que isso significa? Que a prioridade para construir e manter escolas, postos de saúde, hospitais, universidades, centros de pesquisa, delegacias e presídios, serviços de correio, de energia, exploração e refino de petróleo, serviços bancários, produção e circulação do dinheiro, entre tantos outros serviços públicos, passaria a ser das grandes empresas privadas. A União, os estados e os municípios iriam atuar apenas nas sobras, ou seja, naqueles setores e locais que os empresários não tiverem nenhum interesse porque não dão lucro. Isso mesmo, terceirização e privatização em todas as áreas iriam virar regra. E o Estado deixaria de ter a obrigação de oferecer serviços públicos. Olha o nível do descaramento. E agora, o ponto que todos os professores aposentados querem saber. E os aposentados, como ficam nesta reforma? Ou seria deforma? Ou contra-reforma? Gente, vamos ligar os pontos. Se nós não tivermos novos servidores concursados, os servidores sem estabilidade, temporários, indicados, vão contribuir para o regime geral, o INSS, que é diferente do regime próprio. Ou seja, aqui em São Paulo, a SPPrev, por exemplo, vai deixar de ter servidores públicos concursados contribuindo com ela. E sem contribuição, os regimes próprios de previdência serão quebrados. Com as previdências estaduais quebradas, os governos poderão aumentar cada vez mais os descontos previdenciários, já que a última reforma da Previdência permite que esse absurdo aconteça. Quem é aposentado no estado de São Paulo está sentindo isso na pele e com a reforma administrativa isso vai piorar. Outro ponto da PEC 32, as atuais carreiras deixarão de existir e o fim das atuais carreiras vai acabar na prática com a paridade em relação aos ativos. Se carreiras vão ser extintas e não haverá paridade, que é o que garante um mínimo de reajuste aos aposentados hoje, acabou qualquer perspectiva de aumento. Se vocês pensam que a lista de absurdos acaba aqui, ainda tem mais. O governo quer fazer isso escondendo informações fundamentais. O governo federal decretou que os documentos técnicos e legais que servem de fundamento para a sua proposta fiquem em sigilo e só sejam conhecidos depois da votação da PEC 32 no Congresso. Isso é ilegal e fere o princípio constitucional da publicidade. Por que os servidores públicos, os professores, a população, os deputados, os senadores não podem ter conhecimento integral dos documentos utilizados pelo governo para elaborar as mudanças que ele quer fazer na Constituição e na administração pública do Brasil? O que ele tem para esconder? O governo escondeu os documentos que utilizou para fazer a proposta, mas ele mesmo colocou na justificativa da PEC 32, entregue ao Congresso, que utilizou 2 estudos do Banco Mundial. O Banco Mundial diz que, abre aspas, o gasto público é engessado em categorias como folha de pagamento e previdência social, fecha aspas. Pessoal, o governo sabe que isso é mentira, já que o maior gasto público é com juros e amortizações da chamada dívida pública, uma dívida que eles, banqueiros e governos, não permitem que seja analisada. Na proposta de orçamento que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, consta a previsão com os gastos da dívida pública. Sabe quanto? 53,92% do orçamento. Ou seja, mais da metade de tudo que o governo pretende arrecadar em 2021 será destinada para o pagamento da chamada dívida pública. E quando o governo tenta convencer a opinião pública da necessidade de aprovar a PEC 32, ele esconde muito bem esses gastos. Gente, o Brasil tem apenas 12% de servidores públicos, um dos menores índices mundiais. Mais de 50% desses servidores recebem até 2 salários mínimos e meio.
eles custam, há 2 décadas, menos de 5% do PIB. Então esse argumento de que os servidores são um problema não cola. Para a gente finalizar, a Consultoria Legislativa do Senado Federal divulgou uma nota técnica nesta semana dizendo o seguinte, abre aspas, apesar de ser apresentada pelo Executivo como uma medida de redução de gastos públicos, a PEC 32 de 2020 apresenta diversos efeitos com impactos fiscais adversos, tais como aumento da corrupção, facilitação da captura do Estado por agentes privados e redução da eficiência do setor público em virtude da desestruturação das organizações. Por sua vez, os efeitos previstos de redução de despesas são limitados, especialmente no caso da União. Assim, estimamos que a PEC 32 de 2020, de forma agregada, deverá piorar a situação fiscal da União, seja por aumento das despesas ou por redução das receitas. Fecha aspas. A APANPESP é uma entidade parceira da Frente Parlamentar do Serviço Público e tem participado ativamente de todas as mobilizações contra a PEC 32. O professor aposentado se manifesta através das redes sociais dos deputados e fortaleça esta luta. E no dia 27 de maio, às 16 horas, a APANPESP promove uma live sobre a reforma administrativa, com o assessor legislativo e consultor de entidades sindicais Vladimir Nepomuceno. Vai ser transmitida ao vivo pelo facebook.com/apampesp ou pelo youtube.com/apampespsp. Vejo vocês lá. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.